Neste slide, apresentamos as áreas de processos pertinentes ao nível F do MPS-BR. GQA, Garantia de Qualidade. GPR, Gerência de Projeto. AQU, Aquisição. GCO, Gerência de Configuração. MED, Medição. GRE, Gerência de Requisitos. E GPP, Gerência de Portfólios. Vamos iniciar nossa apresentação relativa a técnicas de construção, complementando a visão inicial de gestão por processos. Lembrando que as duas integram nossa divisão da engenharia de software aplicada. Imediatamente devemos diferenciar método de técnica. O método está para a ciência, como a técnica para a engenharia. Muitas das forças das técnicas provêm de um método, mas existem técnicas que funcionam no mundo real e não provêm de nenhum método. Exemplo clássico são os teares do francês Jacquard, utilizados inicialmente para compor roupas, deram início à computação via cartão perfurado da IBM. Infelizmente, embora existam técnicas com vasta eficácia e eficiência, muitos teóricos desdenham dessas técnicas. Nós, se vamos fazer engenharia de software aplicada, não podemos perder nossos sonhos com essas críticas. Como já dissemos, se nosso avião voar, pouco importa qualquer crítica teórica. Ciência. Método. Um processo formal aplicado em uma categoria específica de problemas, que visa a garantir deterministicamente um resultado esperado. Engenharia. Técnica. Aplicação ótima dos métodos com compromisso maior com o resultado esperado, e não com a aplicação formal dos métodos. Nossos conceitos em engenharia de software aplicada têm que transmitir aplicabilidade. Neste sentido, e novamente, não estamos preocupados em tapar o buraco de nossa incompletude. Ou se vive com o que se tem, ou vive se procurando tapar o que não tem. Nossa definição de processo evidencia os elementos que no fundo representam os métodos e técnicas, as ferramentas, os recursos humanos e os artefatos, que são subprodutos que compõem o produto final. A engenharia de software aplicada possui, então, 4 variáveis fundamentais: processo, recurso humano, artefato, ou produto, e ferramenta. Estas 4 variáveis são, no fundo, os focos de trabalho que devemos nos concentrar na construção de software. Retirado o recurso humano, que não está presente na figura, porque permeia ou no fundo está presente em todos os outros elementos, podemos ver o relacionamento entre processo, método, técnica e ferramenta. Neste slide, iremos definir conceitos importantes em um processo de desenvolvimento. Vejam que ciclo de vida refere-se ao tempo de concepção à morte de um software, e não somente sua construção. Etapa refere-se ao marco temporal, semanticamente importante dentro de um ciclo de vida. Atividade agrupa um conjunto de técnicas. Um modelo de ciclo de vida representa uma abordagem concreta de agrupar etapa e atividades ao longo de um ciclo de vida de um software. Se não vejamos, ciclo de vida, tempo de vida de um software, como início na decisão de sua construção até o momento de sua desativação completa. Etapa, marco temporal que delimita um estágio particular do ciclo de vida de um software. Atividade, conjunto de técnicas delimitadas conceitualmente para a transformação de um artefato em outro. Modelo de ciclo de vida de um processo. Representa uma abordagem específica de desenvolvimento de software baseado no relacionamento entre etapas e atividades de um processo. Explicaremos este slide de uma forma não ortodoxa. Imaginem 2 pintores preparando-se para iniciar sua obra, ou seja, pintar um quadro. O primeiro, utilizando um lápis, desenha um pedaço de sua figura, e imediatamente a pinta, seca, retoca e termina completamente aquela parte do quadro. Em seguida, segue para outra parte e realiza o mesmo procedimento. Um curioso não consegue identificar de início qual é a paisagem final. O segundo utiliza uma estratégia diferente. Ele utiliza um lápis e realiza todo o desenho. Um curioso consegue identificar o que será feito, embora o estágio inicial ainda esteja precário,
e faltam inúmeros detalhes. O pintor passa para a próxima etapa e aplica em todo o quadro. E novamente uma nova etapa, em todo o quadro. Até que ao final, o quadro fica todo pronto de uma única vez. O primeiro pintor usa o modelo incremental, já o segundo, o iterativo. A figura no slide nos ajuda a visualizar esta ideia. Talvez o processo mais conhecido que popularizou o modelo iterativo e incremental seja o RUP. No entanto, poucos sabem que ele derivou na verdade do Objectory, que era o processo cunhado por Ivar Jacobson, um dos amigos da Rational, atual IBM. Nosso processo de desenvolvimento, o Atenas Processo de Desenvolvimento, ou simplesmente APD, é anterior ao RUP e também derivou do Objectory. No entanto, utiliza como nenhum outro a visão de CBD, Component Based Development, que, para a surpresa de muitos, demonstra que componentização e orientação a objetos são teorias diferentes, embora complementares. Neste slide, apresentamos uma visão iterativa e incremental de produção de um software. Veja que para isso precisamos de dois eixos. Como iterativo, queremos dizer repetitivo. Sendo assim, a ideia seria a seguinte: em uma iteração, que seria uma etapa, passamos por toda a atividade de um software, dos requisitos ao código. Depois, em uma outra interação, fazemos a mesma coisa. Desta forma, incrementamos a construção de um software de forma iterativa, como pode ser visualizado na figura. Adicionalmente, a figura trabalhada com ciclos de desenvolvimento, que também delimita uma etapa, mas diferentemente da atividade, centrada em técnicas, esta orienta a tempo e aos artefatos produzidos. Passaremos agora a apresentar os princípios de engenharia de software. Veja que apresentamos novamente a definição de engenharia de software aplicada. Com ela, encontramos os 4 elementos fundamentais que constituem nosso principal foco de estudo. Essas 4 dimensões têm recebido atenção especial e são objetos de padrões internacionais de qualidade. Na imagem, podem ver esses elementos que passam a constituir foco de qualidade. Temos então qualidade do processo, mais conhecido, qualidade de tecnologia, incluindo não somente ferramentas, qualidade dos recursos, afinal, na maioria, eles são humanos, e por fim, qualidade do produto, artefatos gerados ao longo da construção e manutenção de um software. O que precisamos passar neste slide é a ideia um tanto axiomática de que os princípios que iremos estudar a partir de agora são, na verdade, a mola mestra da qualidade de todas as outras 4 dimensões. De certa forma, atendendo os princípios, estaremos garantindo por suficiência a qualidade de um software. Mas, como não podemos atingi-los diretamente, isso seria meio esotérico. Podemos atingi-lo via as 4 dimensões já salientadas, que compõem a nossa definição de engenharia de software aplicada. Nosso objetivo passa a ser conhecer estes princípios e estudá-los a fundo. Os princípios podem ser divididos em internos e externos. Iniciaremos pelos princípios externos. Os princípios externos são os quantificadores que determinarão a qualidade externa do produto final. A qualidade está intrinsecamente ligada à aceitação do produto e, assim, obviamente, com seu sucesso ou fracasso. No slide temos os 15 princípios externos e seus respectivos relacionamentos. No livro de Engenharia de Software de nosso autor Rogério Magela, estes princípios podem ser encontrados em uma discussão mais detalhada sobre cada um deles é realizada. Como pode ser visto na figura, temos então os seguintes princípios externos: desempenho, confiabilidade, portabilidade, facilidade de manutenção, visibilidade, segurança, interoperabilidade, compreensibilidade, corretude, ergonomia, verificabilidade, desvio de planejamento, reusabilidade, robustez e produtividade. Peguemos, pois, reusabilidade e facilidade de manutenção. Podemos ver o relacionamento entre eles, indicando que reusabilidade ajuda na facilidade de manutenção. Nos antecipando um pouco, deixaremos uma pergunta: como o programador consegue se beneficiar desses princípios? Ou eles são apenas teóricos? Pois, se atentando a esses princípios estamos, na verdade, praticamente por suficiência, garantindo a qualidade de um software, não seria interessante isso poder ser refletido de alguma forma diretamente no código produzido por um programador? Temos uma resposta a essa pergunta, mas deixaremos o ouvinte com ela por enquanto.